Alô, 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 aos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Estamos juntos mais uma vez, que bom! Gratidão, gratidão, gratidão por essa oportunidade de trabalho, por estarmos juntos mais uma vez. E hoje nós vamos falar da missão do Espiritismo. É a lição de número 38 do livro Roteiro de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A missão do Espiritismo, o tema da nossa palestra de hoje, né? Mas, para começarmos, vamos então iniciarmos com uma prece, e vamos fazer a prece de Cáritas para iniciar o nosso trabalho. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, assim será, assim seja. Pronto, com a nossa prece de Cáritas, iniciamos os trabalhos de hoje. Como eu disse, então, hoje, missão do Espiritismo. Está no livro Roteiro, né? Deixa eu até apresentar para vocês aqui, né? Está aqui o livro Roteiro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e nós estamos, então, aqui na lição de número 38. E a lição diz o seguinte: a missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. Cristo acolheu a revelação de Moisés. A doutrina dos espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Jesus não critica a nenhum dos profetas do Velho Testamento. O Consolador prometido não vem para censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer em Deus. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Há milênios, a mente humana gravita em derredor de patrimônios efêmeros,
quais sejam os da precária posse física, atormentada por pesadelos carnais de variada espécie. Guerras de todos os matizes consomem-lhe as forças, flagelos de múltiplas expressões situam-lhe a existência em limitações aflitivas e dolorosas. Com a morte do corpo, não atinge a liberação. Além-túmulo, prossegue atentas imagens que a ilusão lhe armou no caminho, escravizada a interesses inconfessáveis. Em plena vida livre, guarda ordinariamente a posição da criatura que venda os olhos e marcha impermeável e cega sob pesadas cargas a lhe dobrarem os ombros. A obstinação e disputar satisfações egoísticas entre os companheiros da carne constitui-lhe deplorável inibição, e os preconceitos ruinosos, os terríveis enganos dos sentimentos, os pontos de vista pessoais, as opiniões preconcebidas, as paixões desvairadas, os laços enfermiços, as concepções cristalizadas e os propósitos menos dignos e a imaginação intoxicada, os hábitos perniciosos representam fardos enormes que constrangem a alma ao passo vacilante de atenção voltada para as experiências inferiores. A nova fé vem alargar-lhe a senda para mais elevadas formas de evolução. Chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares nascidas do capricho humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Aparece-nos então Jesus em maior extensão de sua glória, não mais como um varão de angústia, insinuando a necessidade de amarguras e lágrimas, e sim na altura do herói da bondade e do amor, educando para a felicidade integral entre o serviço e a compreensão, entre a boa vontade e o júbilo de viver. Nesse aspecto, vemos-lo como o maior padrão de solidariedade e gentileza, apagando-se na manjedoura e irmanando-se com todos na praça pública e amparando os malfeitores na cruz, a extrema hora de passagem para a divina ressurreição. E o Espiritismo será, pois, indiscutivelmente a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. O espaço infinito, pátria universal das constelações e dos mundos, é sem dúvida o clima natural de nossas almas. Entretanto, não podemos esquecer que somos filhos devedores, operários ou companheiros da terra, cujo aperfeiçoamento constitui o nosso trabalho mais imediato e mais digno. Esqueçamos por agora o paraíso distante para ajudar na construção de nosso próprio céu. Interfiramos menos na regeneração dos outros e cogitemos mais de nosso próprio reajuste perante a lei do bem eterno, e servindo incessantemente a nossa fé à vida que nos rodeia. A vida, por sua vez, nos servirá infatigável, convertendo-a à terra em estação celestial de harmonia e luz, para o acesso de nosso espírito à vida superior. Emmanuel. Então, olha, linda mensagem, né? Linda mensagem que nos traz a reflexão. A missão do Espiritismo: ser melhor a cada dia. Olha aí que linda essa oportunidade. Realizar a transformação moral da criatura humana para conduzir o homem à prática do bem. É, afinal, a missão essencial do Espiritismo. E aquilo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más.
A missão do Espiritismo é esclarecer, é consolar, é instruir, é iluminar e é mostrar o verdadeiro sentido da vida. E olha, eu vou pegar alguns trechos assim que são, para mim, lindos demais da mensagem, a própria abertura, a missão do Espírito, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. Jesus acolheu a revelação de Moisés. Então, não existe diferença. Sabe, é o respeito, né? O respeito às religiões. Jesus não criticou nenhum dos profetas do Velho Testamento. Porque o Espiritismo é, acima de tudo, um processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Olha, é linda a proposta de mensagem, e Emmanuel traz assim no final ali: esqueçamos por agora o paraíso distante, esqueça agora esse paraíso, sabe, esse sonho, para ajudar a construção do nosso próprio céu. Vamos interferir menos na regeneração dos outros e cogitemos mais o nosso próprio reajuste, aquelas velhas histórias, né? Você vai assistindo a palestra, nossa, fulano tinha que ter visto essa palestra é para Beltrano, Cicrano. É para você, é para você. Interfiramos menos na regeneração dos outros e cogitemos mais o nosso próprio reajuste perante a lei de bem eterno e servindo, colocando em prática os ensinamentos de Jesus incessantemente, com a nossa fé à vida que nos rodeia, e a vida, por sua vez, vai nos servir, infatigável, convertendo a terra em estação celestial, de harmonia e luz para acesso de nosso espírito à vida superior. E aí, quando a gente fala da emissão do Espiritismo, pergunta 627 do Livro dos Espíritos. Uma vez que Jesus, a pergunta de Kardec é muito boa, né? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, que utilidade do ensino que os espíritos dão? Qual é a utilidade então, dos espíritos se Jesus já ensinou tudo isso? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? A resposta da espiritualidade é perfeita. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares, que a verdade se torne inteligível por todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. Ou seja, tão pouco são os que compreendem e ainda menos ainda aqueles que colocam em prática os ensinamentos de Jesus. E aí o Espiritismo tem por essa missão fundamental, né, entre os homens, falarem, a gente, como é importante falar da reforma interior de cada um, fornecendo explicações para que se faça luz nas consciências, consolo aos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la. A doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los, explicá-los em termos claros para toda a gente. A missão do Espiritismo, esse texto até coloca ali a chave de luz para os ensinamentos do Cristo, porque nos conduz à compreensão e à vivência de suas lições sublimes. Ensina-nos a sintonizar a vontade de Deus para a nossa vida, liberta nossas consciências, porque nos esclarece, nos transforma, consola-nos nas tribulações da vida, transformando-nos pouco a pouco e moralmente. Saber que não basta orar e pedir. Todas aquelas histórias, não adianta você só ficar orando e pedindo sem nada oferecer. Temos que fazer a nossa parte. Está lá, amar ao próximo como a nós mesmos. A gente vê tantas situações e a gente tem que estar fazendo a nossa parte, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Mas e vivenciar o Evangelho. Sofrer provas com resignação, sim,
os desafios que nos aparecem, como é que a gente encara? Por isso, às vezes, surgem tantos desafios na vida. Vamos jogar, vamos fazer regra, vamos ver como é que agora ele reage. Para nos dar e conhecer suas causas e mesmo essas provas que vão nos ajudar na construção do bem comum e a realizar, enfim, o que é a transformação moral que nos leva à prática do bem consciente. Para a doutrina espírita não existe o sobrenatural, tudo é obra de Deus. O que os homens consideram sobrenatural é apenas o desconhecido. Realizar a transformação moral da criatura humana para conduzir o homem à prática do bem é a missão essencial do Espiritismo. Eis que sugere esforços nesse sentido. E eu falei do Livro dos Espíritos, do Evangelho. Gente, tem trechos assim lindos, né? O Evangelho, no capítulo 17, Sendo Perfeitos, os bons espíritos, está lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Erramos. Ok. Jesus nos diz, vai, não peques mais, vai e não erres mais. Reconhece, então, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, tem que mudar. Temos essa oportunidade já nessa existência. Temos que fazer os nossos esforços para as inclinações más que já podem acontecer, a importância do progresso moral, do progresso que realmente interessa aos espíritos imortais, que somos todos nós. É a importância, é o progresso moral. A vivência dos ensinos dessa doutrina de luz acelera, pois, nossa evolução, que passa a ser buscada de forma deliberada, consciente, evitando recaídas do mal. Sabe? Esse é o esforço. É o esforço de cada um de nós. O Espiritismo é, acima de tudo, um processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos, como estava no texto. Então, tem um outro trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, que esse eu vou trazer só um trechinho, lição de casa para você que está aí nos acompanhando, hein? Lição de casa. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Está lá, o tema é Trabalhadores da Última Hora. E ali tem Missão dos Espíritos, e Erasto, em 1863, traz a mensagem. E eu vou pegar só um trechinho aqui, né, para que a gente possa conversar um pouco mais. Não, olha, senão daria outra palestra, só esse trecho, só esse texto de Erasto. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das inquietades terrenas? Bem dizeis, Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. Deixai de tremores. As línguas do fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que devem sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra nos convida incessantemente ao sacrifício. Lição de casa. Olha, leia na íntegra. E aquilo, depois a gente tem que estar exercitando isso. O capítulo 20, repito, do Evangelho. O tema é Trabalhadores da Última Hora. Tem lá um capítulo, Missão dos Espíritos. E Erasto escreve. Essa mensagem é belíssima, belíssima, belíssima. Eu deixo para você como lição aí de casa, para que você possa. Então, mais uma vez, né? Mais uma vez, a gente para nesta lição falando da missão dos espíritos.
E daí a missão dos espíritas, mais uma vez, Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus. Qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar alguma coisa? Jesus empregava ali a miúde, a sua linguagem, falava por parábolas, por alegorias. E aí a gente hoje consegue estar explicando um pouco melhor tudo aquilo. E aí, com esse conhecimento, o mais importante, o que a vida nos pede, é que coloquemos em prática os ensinamentos de Jesus. Sabe, tantos anos Jesus já nos deixou essas mensagens. E aí, vamos considerar, vamos conversar, né? Não é fácil, não é fácil. Porque é aquilo que o próprio Erasto comenta e a todo momento a gente percebe. Surgem ali ventos, às vezes, sabe, nuvens, que você fala, meu, como é que eu supero isso? Superamos com a prática do bem, com a prática do amor, colocando em prática o amor que Jesus, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Aí você vai ver as nuvens subindo, você vai percebendo o céu clareando, a luz chegando cada vez melhor e mais forte. Você fala, poxa, depende de cada um de nós. Eu comecei exatamente, né, quando a gente estava começando, logo depois do texto, estava comentando com você que exatamente, né, a missão do Espírito é realizar a transformação moral da criatura humana para conduzir o homem à prática do bem. Sabe? A missão do Espiritismo é ser melhor a cada dia. Nós temos essas possibilidades e oportunidades. Vamos colocar em prática, gente. Vamos lá. É aquilo que reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Esse caminhar nosso, né? Sabe, ele vem com nuvens, lógico, vem com nuvens, mas como é que a gente encara essas nuvens? Sabe, com um sorriso, sabe, colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Porque temos todos nós a possibilidade de esclarecer, de consolar, de instruir, de iluminar e mostrar o verdadeiro sentido da vida. Então, esse buscar para cada um de nós, buscarmos os esclarecimentos, sabe? Buscar consolar aqueles que mais precisam, instruir, sabe? Aquelas velhas histórias gostosas, bacanas, aquilo que a gente aprende, poder estar passando, o pouco que a gente sabe, a gente poder estar passando para o outro, iluminar-se, né? Mostrar para nós mesmos o verdadeiro sentido da vida, sermos melhores a cada dia. É linda essa possibilidade, linda essa lição. Deixei para você, né, que está aí nos acompanhando, lição de casa, o capítulo, o Evangelho, olha, lindo demais, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que é o Trabalhadores da Última Hora. Vai lá na Missão dos Espíritas, Erasto. Ele escreveu essa mensagem em 1863. É lindo demais. Vou pegar só um trechinho mais para você. Né? Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Gente, sabe, está falando com a gente hoje, né? Nos pedindo, né? Para aquilo, colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Gente, está terminando o nosso tempo aqui, mas ainda vamos para a prece final. Que bom, que bom. E aquilo, fica o convite a todos que estão nos acompanhando, a nossa missão, a missão do Espírita, a missão do Espiritismo. E possamos ser melhores, né, do que fizemos hoje, amanhã, ainda melhor ainda. Essa é a evolução de cada um de nós. Prece final, eu vou trazer uma mensagem de Meimei, psicografada por Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo.
ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, ergando por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-se no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais destitosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Tudo hoje é possível, porque a tempestade que te amarfenha o coração, que te atormenta o ideal, agrilhotando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte, não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Gente, amigos, olha, mais uma vez, minha gratidão por estarmos juntos aqui no Centro Espírita Antônio de Oliveira. Hoje falamos do livro Roteiro da Missão do Espiritismo. Olha, muito obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Gratidão, gratidão. Aguardando ali, recebendo novos convites com muita alegria e vou estar aqui junto com vocês compartilhando todo este trabalho. Eu sou o José Damião, eu trabalho na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, onde, entre outros, eu apresento o programa Sensibilidade, que é um programa de entrevistas, eu faço um programa sobre livros na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, e que também vai no YouTube da Tatiana Benítez, que é o Leitura Dinâmica. Na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, eu apresento também outros programas, como o Jornal Nova Era, o Pronto Atendimento. A gente tem ali um programa que a gente faz, tem a grata satisfação de apresentar junto, que é o Diálogos do Jardim das Oliveiras, junto com Alberto Almeida, e também no YouTube Tatiana Benítez, a gente tem a sessão Pipoca Espiritual, onde falamos de filmes e trazendo todo o lado espiritual destes filmes, que às vezes você para e fala, nossa, mas encontramos ali sempre um lado espiritual para conversar com você. Então, siga você também, acompanhe também esse trabalho que realizamos no YouTube Tatiana Benítez. É isso. Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado pela oportunidade do trabalho e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Gratidão.